Olha só, pessoal, trago para vocês algumas notícias que viralizaram agora à tarde e o presidente Lula agora há pouco acabou de mostrar aqui durante um seminário que ocorreu em Brasília. O presidente anunciou várias ações do governo federal que praticamente anulam os efeitos do tarifaço norte-americano sobre o Brasil, atingindo em cheio o sonho dos bolsonaristas, pessoal. Grande notícia, notícia maravilhosa. Vamos ver aqui o primeiro grande anúncio feito pelo presidente Lula que atinge o tarifaço norte-americano, que é a negociação feita com as Filipinas. O presidente fez uma grande negociação com as Filipinas para a importação de carne. Eu acabo de ser informado pelo Fávaro que nesse momento em que eu estou chegando à tribuna, nós estamos fazendo 400 acordos nossos em 2 anos e meio, vendendo carne de boi e miúdo de boi para as Filipinas. E será assim. A gente vai continuar, através do Alckmin, através do Haddad, através do Mauro, através do Fábio, através de todos os ministros que têm setores que têm relação com os Estados Unidos, a gente vai continuar teimando em negociação. Da minha parte, eu sou vendedor de qualquer coisa. Eu liguei de pinga essa semana e uma das coisas que eu falei foi dos pés de galinha. Sabe? Eu não cheguei a falar de pé de galinha porque eu falei carne de frango, mas eu sei que é pé de galinha. Está aqui a PEC, está aqui o Sebrae. Nós vamos continuar vendendo as coisas que o Brasil, se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos procurar outro país. Pode se preparar que em janeiro já marquei com a Índia, vamos fazer um grande evento em que eu quero levar pelo menos uns 500 empresários brasileiros para a Índia, porque é um país muito grande, muito importante e muitas coisas para a indústria brasileira, sobretudo na questão de fármaco, a questão de inteligência artificial e a questão espacial. Sensacional, pessoal. Acordo com as Filipinas de importação de carne brasileira. Outro acordo, porque o presidente Lula está falando na Índia aqui, vou mostrar para vocês um acordo com a Índia que o presidente Lula busca agora, um fortalecimento das relações comerciais do Brasil com a Índia, após a Índia também ser taxada por Donald Trump. O presidente então ligou para a Índia. Olha, depois da ligação com o primeiro-ministro da Índia, o presidente Lula disse que o país concordou em ampliar a cobertura do acordo de comércio preferencial com o Mercosul. Em nota, Lula disse que eles acordaram a meta de aumentar o comércio bilateral entre os países para mais de 20 bilhões de dólares até 2030. Mais de 20 bilhões de dólares, pessoal. O tarifaço, que chega a 100% se somadas às taxas impostas aos dois países, reforçou o interesse da Índia e do Brasil em ampliar as relações comerciais. Assim, a Índia ocupa uma posição estratégica no plano do governo para diversificar os destinos das exportações de produtos como óleos vegetais, algodão, feijões, etanol e também frutas. Mais uma grande notícia aí, mostrando que o presidente Lula vem se mostrando o craque do jogo perante a todos os países na reação a esse tarifaço norte-americano. E ele falou um pouco dos BRICS, ele deu uma aula mostrando por que o Trump odeia tanto os BRICS, a relação do Brasil com os BRICS. Olha só. Eu acho que os Estados Unidos têm um pouco de ciúmes, sabe, da participação do Brasil nos BRICS. Porque da mesma forma que nós criamos o BRICS, nós criamos do G20. É importante a gente não esquecer que os BRICS foi criado, que o G20 foi criado por conta da crise causada pelos Estados Unidos com o subprime em 2008. É importante lembrar. E que foi criado o G20 para salvar a economia mundial, que nós propusemos muitas mudanças que não aconteceram nem no FMI nem no Banco Mundial. Porque aquela reunião foi só para passar a crise. Depois não decidiu mais nada. Ora, depois nós resolvemos criar os BRICS, não foi nem nós a ideia, foi o economista americano que deu a ideia de que Brasil, Rússia e China e Índia, mas África do Sul, sabe, poderiam criar os BRICS. Ora, o que nós percebemos? Que era preciso criar algo que pudesse unificar os países do Sul, para que eles pudessem, sabe, fazer um diálogo e discutir e tentar utilizar a sua similaridade. O que nós temos de igual? O que nós produzimos igual? O que nós poderíamos fazer de troca entre nós? E os BRICS não são qualquer coisa, são praticamente metade da humanidade. São uma boa parte, 1/3 do PIB mundial. Só a Índia, sabe, 1/3 do PIB mundial. Então, sabe, nós estamos nos reunindo, nós não temos nenhuma posição contra, sabe, o norte do país, porque nós somos 10 dos BRICS, 10 participam do G20. E 4 dos BRICS, eu, por exemplo, sempre fui convidado para o G7. Então tá aí, pessoal. Para Lula, Donald Trump tem inveja das relações construídas pelo BRICS e medo ao mesmo tempo
do que pode acontecer com a moeda norte-americana com a criação de uma moeda dos BRICS para substituir o dólar. E por isso esse avanço para cima dos países integrantes dos BRICS. E o Eduardo Bolsonaro, pessoal, gerou revolta mais uma vez. Por quê? O UOL trouxe a informação aqui de que ele e Paulo Figueiredo foram ao Washington para se reunir com integrantes do governo Trump em busca de novas sanções contra o Brasil. Os traidores da pátria entram em ação mais uma vez porque estão desesperados que o plano deles até então não deu certo, olha só. Bom, paralelo a isso, o que está acontecendo? O Eduardo Bolsonaro, deputado, que está lá nos Estados Unidos, né, se licenciou, depois voltou ao cargo e está lá nos Estados Unidos, atuando justamente para conseguir sanções contra o Brasil, né? Ele hoje tem um novo encontro, ele vai para Washington hoje, com o empresário Paulo Figueiredo, vão se reunir com integrantes do governo Trump em busca de mais sanções contra o Brasil. Eles prepararam um relatório sobre os desdobramentos da situação política no Brasil depois da imposição da lei lá contra o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a colunista Letícia Casado, o documento inclui informações sobre pesquisas de opinião. Tem na nossa página do UOL a reportagem da Casado que a gente pode abrir aí para a gente poder também dar uma olhada. E que mostra, inclusive, aí essa lista de questões que eles vão levar adiante lá nessa reunião em Washington. Eduardo vai defender que a retaliação americana foi bem sucedida e deu fôlego à oposição aqui no Brasil, que liderou na semana passada uma rebelião na Câmara dos Deputados. Hoje, o governo americano teria uma reunião com o ministro da Fazenda, Haddad, mas o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, desmarcou o compromisso agendado para essa tarde, dizendo que não tinha agenda. E aí, deve receber Eduardo Bolsonaro. Dá para acreditar, pessoal? Então, o Eduardo Bolsonaro tem uma reunião com o Bessent para tratar de novas sanções contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Lembrando que essas sanções atingiram principalmente o agro. Além de todo o Brasil, é claro, o povo brasileiro, atingiram um dos setores que foi um dos que mais apoiaram Jair Bolsonaro financeiramente, fizeram todos os esforços para eleger o bolsonarismo e agora estão pagando um alto preço porque estão sendo atingidos em cheio por essas tarifas de Donald Trump sobre o Brasil. E o Eduardo segue lá nos Estados Unidos avançando contra o nosso país. É inacreditável, pessoal.